Pessoal, boa noite, Pai Senhor. Noite abençoada para vocês nessa noite de terça-feira, hoje dia 23/12/2025. Que seja o Senhor a falar ao coração dos irmãos. Peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, Clube de Membros, botãozinho assinar e aqui em cima se você sentir da parte do Senhor de abençoar esse ministério. Pessoal, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 12, na nossa temática aí desse feriado prolongado, né? Desse feriado chegando, diz assim, Lucas 2:12. Isso vos será por sinal, achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Natal é uma data festiva, de luzes, de festa, de bastante comida na mesa, né? Eu acho que é uma data das mais relevantes na cultura ocidental, mas é claro, eu não vou entrar aqui na questão de Constantino, na questão de culto a Nimrod, nem nada disso, vou entrar na questão daquilo que é real. Eu, como sempre digo, não comemoro mentiras, eu comemoro verdade. A verdade é a possibilidade de você ter a tua família reunida, né, se alegrar e ali cear juntos, né? Eu vejo algo muito espiritual, muito profundo, uma oportunidade única e uma singularidade nessa época, vinculando ao texto em que eu li, né, do nascimento de Jesus, que a gente não sabe qual é, e definitivamente não é o dia 25, mas, porém, o bebê foi envolto ali em panos, deitado numa manjedoura, e isso traz um cenário para nós, né? Deus poderia ter vindo um rei adulto, vou falar aqui do nascimento de Jesus, que eu sei que não foi dia 25, mas o Senhor ele poderia ter vindo um rei adulto, ele poderia ter vindo um guerreiro, um juiz. Se fosse eu, talvez viesse assim, se fosse você também, provavelmente, né? Haja vista a maldade do homem, a incredulidade das pessoas, mas não, o Senhor escolheu vir uma criança, dependente, frágil. Se tem algo que é frágil e dependente, é a criança, né? E inocente, né? Então, Jesus não nasceu para assustar, ele poderia vir de uma forma assustadora, um rei, guerreiro, né? Nasceu para ser acolhido, para ser amado, para ser tocado. Que coisa interessante, para ser abraçado, como Simeão abraçou ele, pegou ele no colo, falou, Senhor, despede o teu servo, porque meus olhos já viram o Salvador, né? Então hoje o Senhor ainda se revela da forma mais simples, mais silenciosa, mais próxima, né? Mas é claro que só aqueles que têm um coração sensível vão perceber isso, porque Jesus ele nasce todo dia. Natal tem que ser todo dia. Natal é quando Jesus nasce no coração do homem. Esse é o verdadeiro sentido, esse é o verdadeiro Natal. Agora, notem os irmãos, os anjos, eles vão dizer, o anjo do Senhor, ele vai dizer aos pastores, isso vos será por sinal. E qual seria o sinal? O contraste. Qual era o contraste? O Salvador do mundo deitado onde os bois se alimentavam, onde os animais se alimentavam. Que contraste, né? O Deus Todo-Poderoso, uma manjedoura. O grande detalhe é que a palavra vai dizer, e não havia estalagem, não havia lugar para Jesus nascer. Não havia. Hoje também não há lugar para Jesus nascer em muitos corações. Em muitos corações. Agora nos corações simples, nos lugares mais simples, é onde o Senhor nasce. Porque o Senhor Deus, ele quebra as expectativas humanas, sabe? Quando ele quer revelar os propósitos, o propósito dele, ele quebra as expectativas humanas. O mundo procura Deus no extraordinário, né? Cadê Deus? Né? Eu quero ver fogo descer do céu, eu quero ver o mar abrir de novo, né? Só que Deus, meus irmãos, ele se manifesta no normal, no comum. O salmista diz, ó Senhor, Senhor nosso, Senhor da criação, quando vejo os teus céus, quando vejo as obras das tuas mãos, eu vejo a tua glória e a tua formosura. Então tá aí, ó, tá tudo aí. Paulo vai dizer que nós nos tornamos inexcusáveis, não há desculpa. Quando olhamos para a criação de Deus, Deus está aí, né? Nas coisas simples, naquilo que Ele fez, né? E muitos perdem Jesus porque não veem Jesus, não têm uma experiência com Jesus, porque Jesus não vem do jeito que eles esperam. Jesus não é do jeito que eles esperam, não é, definitivamente. Uma manjedoura não tem valor comercial, não tem status, não tem beleza, mas foi ali que Deus escolheu que o seu filho viesse ao mundo, nascesse e ficasse ali, numa manjedoura. Um lugar sem status. Não é um lugar bonito, não é um lugar atrativo, não era a cidade de Jerusalém, que estava em festa, não, de forma alguma.
O valor, meu irmão, minha irmã, está na presença de Deus. Qualquer lugar onde Deus se faz presente é um lugar santo. Lembra de Moisés lá no monte? Aí, Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Não é que aquele lugar é uma terra santa. Hoje a gente vai falar lá no monte, porque aquele monte ali, não, que Deus estava presente naquele lugar. Então, onde o Senhor nasce, se torna o lugar. O melhor lugar do mundo é o lugar onde Deus está. É onde o Senhor se faz presente. E Ele quer se fazer presente dentro dos nossos corações. Porque onde Jesus está, ali tem propósito. Mesmo que pareça um lugar simples, quebrado, esquecido, sofrido, que seja, o Senhor está presente. Talvez hoje seja assim a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Que bom que é assim, uma manjedoura, né? Um lugar simples, um lugar rejeitado e invisível humanamente falando. Ninguém liga. Quem dava atenção para a manjedoura? Ninguém estava nem aí. Mas foi ali que Jesus se manifestou. Foi ali que Jesus foi colocado. Então, antes da festa, quer dizer, no lugar da festa, a festa estava lá em Jerusalém. Mas havia o quê? Havia simplicidade. Não havia glória, havia humilhação, simplicidade, humilhação. Antes da cruz, houve uma manjedoura. Uma simples manjedoura, estava ali. Então o Natal é isso. É quando Jesus nasce de fato nos nossos corações. Quando Jesus ele entra na manjedoura do nosso coração, da nossa casa. Então quem entende esse Natal de verdade, aprende a viver com menos aparência e viver com mais entrega. Entende de fato que Jesus é a salvação de Deus para nós. É isso que importa. Não é as mentiras, os dogmas, os status, o panetone de R$400 da loja ultra mega hypada das redes sociais. Não, isso aí é bom comer isso tudo. Eu também como tudo, tá? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Quem não gosta aí de rabanada, manda aqui para casa que eu como. Né? Ainda é sazonal, né? Uma coisa que você só encontra, tem coisa que você gostosa que você só encontra no final do ano, né? Tipo mesmo, é bênção pura, sem mistura. Mas Jesus, embora não tenha nascido nessa época do ano, todo dia Ele quer nascer no nosso coração, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, todo dia. Não havia estalagem para Ele nascer. Não há hoje estalagem. Nunca se falou tanto de Jesus como se fala, mas nunca o homem esteve tão longe dele como está. Né? Então esse é o verdadeiro sentido do Natal. Não é o cenário, não é o presente, não é a data. É a revelação que Deus deu, né? Foi aquilo que o Senhor escolheu, algo simples, que entrou na história. Na cidade de Davi hoje, nasceu o Salvador. Cristo, o Senhor. Ele poderia ter nascido em Jerusalém, mas ele nasceu em Belém de Judá, na cidade de Davi. Belém, a casa do pão, a cidade linda de Davi, a casa do pão, Beit Helem, né? A casa do sustento, a casa do alimento, a casa do pão. É esse o lugar que Jesus nasce, porque a nossa alma tem fome de Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo tem alma. A nossa alma tem fome e sede de Deus. Então foi ali, num lugar muito simples. E hoje, meu irmão, minha irmã, Deus está se revelando a muitos corações. E talvez você esteja vivendo um momento de dificuldade onde o Senhor está nascendo no seu coração. Alan, mas eu cresci na igreja. Isso não quer dizer nada. Às vezes crescemos na igreja, estamos cheios de religiosidade, cheios de fermento, cheios de carteirinha de membro, líder de célula, não sei o quê. Cadê Jesus? Onde está Jesus? Está na manjedoura. Está nos lugares simples, nos corações simples, nas pessoas simples, naqueles que aceitam o plano da salvação. Porque Jesus é isso, Yeshua, salvação. É a salvação de Deus para nós. Não se trata de rabanada, não se trata de passas, arroz com ou sem passas, aquela polêmica. Não. Se trata de salvação. Salvação de Deus. E o resto são as demais coisas. Que Deus acrescenta. Está tudo certo. Mas o mais importante é o reino de Deus que veio até nós numa manjedoura. Tá bom? Deus abençoe vocês. Pai, Senhor.